A gente vai trabalhar agora com operação com frações, também, só que divisão agora, né? A gente vai pegar a regrinha básica aqui, onde você vai ter que ficar decorando essa sentença várias e várias vezes. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. O que você vai ter que ter cuidado aqui é na forma como a conta vai ser apresentada. Por exemplo, olha aqui o caso da letra B. Muita gente se confunde ou quando se depara com isso fica com medo, mas não se assuste não, é uma coisa de boa. Aqui vai servir a regra das operações com números reais, onde na divisão e na multiplicação, né? No caso, sinais iguais sempre positivos, sinais diferentes sempre negativos e assim por diante. Aqui vai ser a mesma coisa. Só que para ser possível fazer um cálculo com divisão, você também tem dois processos. Eu vou utilizar um, fica a critério aí, vou deixar aqui por alto o outro, né? E você pode pesquisar. Um que eu costumo utilizar é o repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Você tem que saber identificar quem é a primeira e a segunda fração, né? Nesse caso nós temos aqui, ó, fica fácil de identificar quando a nossa conta está sendo dividida aí pelos dois pontinhos. Mas se ela for dividida, que nem o caso aqui da nossa letra B, o que você vai ter que ficar ligado é no traço principal de fração. O traço principal de fração geralmente é o maior. Geralmente é o maior. Aí vai ter questões que eles vão dividindo, por exemplo, desse esquema aqui, ó. Vamos colocar de forma algébrica. A sobre B, aí sobre C, sobre D, sobre, não sei, A, colocar outro valor aqui, sobre J, sobre T. Quantas frações nós temos aqui? E vamos identificar como nós iríamos fazer esse processo. Uma fração, o C vai ficar por último, ele não vai ser mexido agora. Outra fração e outra fração. Observa como o C ficou por último aqui e dá uma olhada no traço principal de fração. Pô, Thiago, mas vai ser difícil de identificar isso quando a gente estiver calculando. Sim, é por isso que você tem que fazer por partes. Mas não te preocupa que, a partir do momento que tu identificar o cálculo primeiramente, fica fácil de fazer isso daqui. Vou tirar um momento para fazer uma questão que envolva essa característica de divisão com frações. Lembrando que tu vai transformar tudo para multiplicação, né? Por causa da própria regra. Repete primeiro e multiplica pelo inverso da segunda. Mas não esquenta não. Daí dá para tirar de boa. Bora lá pegar. Primeira fração na nossa letra A, 4 sobre 21. Vamos colocar aqui, ó. Menos 4 sobre 21. Multiplica pelo inverso da segunda fração. Se é 6 sobre 14, você vai colocar 14 sobre 6. E aqui entra aquelas paradinhas que nós aprendemos das multiplicações com frações, onde, se der para a gente simplificar qualquer numerador por qualquer denominador, a gente pega e faz isso. Vamos repetir o processo? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda fração. A primeira fração, menos 4 sobre 21. E a segunda fração, 14 sobre 6. Por que 14 sobre 6? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda fração, né? Vamos fazer a nossa simplificação. 14 dá para simplificar com 6. 14 por 2 vai dar 7 e 6 por 2 vai dar 3. Observa que 21 e 7 são numeradores e denominadores, né? O 7 e o 21 no caso. E na regra da multiplicação, a gente pode dividir simplificar qualquer numerador por qualquer denominador. Perceba aqui que a gente já caiu na regra da multiplicação. Mas não era uma divisão? E daí? A gente transforma a divisão numa multiplicação e aplica a regra que a gente aplicou. Que a gente aprendeu. O único detalhe aqui é que você vai ter que saber identificar as frações para transformar para uma multiplicação. Vamos fazer de novo o processo. Vamos lá. Nós temos 4 sobre 21 e 6 sobre 14. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Se é 6 sobre 14, vai ficar 14 sobre 6. E agora você vai ver, já transformou na multiplicação. É a regra da multiplicação agora. Você vai ver quais numeradores podem ser simplificados com quais denominadores. 14 por 7 vai dar... 14 por 2 vai dar 7, 6 por 2 vai dar 3. 7 por 7 vai dar 1, 21 por 7 vai dar 3.
simplificamos todos, né? Se a gente fosse organizar, ia ficar menos 4 sobre 3 vezes 1 sobre 3. Assim, nós temos menos 4 vezes 1, né? Numerador com numerador, denominador com denominador. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 3, 9. Esse seria o resultado da nossa conta. Tiago, eu poderia multiplicar primeiro 4 vezes o 14 para simplificar no final? Faça isso. Você pode fazer isso, né? Eu prefiro fazer a simplificação antes, para poder já me dar o resultado simplificado direto. Tá bom? Vamos lá para o nosso segundo caso. Nosso segundo caso ele é mais curioso, porque ele está organizado de uma forma não muito comum para as divisões. No entanto, toda fração é uma divisão. A primeira coisa que nós vamos ter que fazer é identificar a fração ou o traço principal de fração. Esse é nossa primeira fração e essa é nossa segunda fração. A regra é, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar menos 40 sobre 100 multiplicado por menos 25 sobre 6. Isso daqui é uma coisa básica que a gente deve fazer. Identificar o traço de fração para a gente saber quem é a primeira e a segunda fração. Só isso. E agora a gente vai pegar e fazer o processo de simplificação. Perceba aí que o 100 e o 25 são numeradores e denominadores, né? O 25 e o 100 são numeradores e denominadores. E são simplificáveis entre si. 25 e 100 dá para simplificar por 25. 25 por 25 dá 1 e 100 por 25 dá 4. E observa que o 4 e o 40 dá para simplificar. No caso por 4, né? 40 por 4, 10. 4 por 4, 1. Observa que o 10 e o 6 ainda dá para simplificar por 2, que vai dar 5, por 2, que vai dar 3. Olha como ficou o cálculo. Ficou todo cheio de riscos. Mas, na verdade, a gente obteve um resultado bem mais simplificado. Ficando 5, né? Aqui sobrou 1 vezes menos 1 e o 3. Foram os resultados que sobraram. Se a gente for fazer essa multiplicação, nós vamos ter, primeiro que o resultado vai dar positivo, porque a primeira fração é negativa, a segunda é negativa, sinais iguais, resultado positivo. 5 vezes 1, 5, 1 vezes 3, 3. Esse seria o resultado. Vamos tentar entender esse processo de simplificação novamente. Vamos entender aqui o processo de simplificação novamente, né? Aqui. Repetimos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda fração, tá? Aqui está tudo de boa. O 25 dá para simplificar com 100. O 25 dá para simplificar com 100. 25 por 25 vai dar 1. E 100 por 25 vai dar 4. Numeradores com denominadores. 40 dá para dividir por 4. 40 dividido por 4 vai dar 10. E 4 dividido por 4 vai dar 1. Perceba que o sinal da fração continua o mesmo. Ele não altera, ele não muda. Só vai servir para a gente organizar depois. 10 e 6 são simplificáveis entre si. 10 dá para dividir por 2, que dá 5. E 6 dá para dividir por 2, que dá 3. Essa simplificação interessa a gente. Vou fazer mais uma vez. Só que eu vou fazer bem ali em cima, né? Do lado, acho que dá para ocupar mais, dá para pegar mais espaço para a gente. Bem aqui, ó. Vamos repetir a nossa primeira fração. Menos 40 sobre 100. E multiplicar pelo inverso da segunda. Se é 6 sobre 25, vai ficar 25 sobre 6. Essa vai ser a nossa operação. E vamos fazer a simplificação agora. 25 dá para simplificar por 25, que dá 1. E 100 dá para simplificar por 25, que dá 4. 40 dá para simplificar por 4, que dá 10. E 4 por 4, que dá 1. 10 dá para simplificar por 2, que dá 5. E 6 dá para simplificar por 2, que dá 3. Trazendo isso daqui para baixo, os números que sobraram foram, na primeira fração, 5 e 1. E da segunda fração, 1 e 3. E pronto. Faz a multiplicação normal. Vamos ver como vai ficar. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 3, 3. Resultado positivo, porque os sinais são iguais. Na multiplicação, sinais iguais, resultado sempre positivo. Certo? Repeti, fiz questão de repetir várias e várias vezes aqui esse procedimento, para você ver e se acostumar com esse processo. Não é que a divisão seja mais trabalhoso, o processo de simplificação é mais trabalhoso. Então, aconselho você ficar treinando. Treina várias e várias vezes, que você vai pegar e vai ficar craque nessas operações com frações. Aqui foi nossa revisão e aguarde aí a próxima videoaula. Até a próxima e tchau.